quais os sinais que mais evidenciam a vinda do Senhor? Bom, quando falamos da vinda do Senhor, é importante nós aqui enfatizarmos que em escatologia, especialmente na nossa posição pré-tribulacionista, o termo vinda do Senhor é um termo, claro, amplo, que abarca um período de 7 anos, tendo o arrebatamento como evento desencadeador. Então, nós não confundimos o arrebatamento da igreja com a descida de Jesus na terra. Quando nós falamos da volta de Jesus propriamente dita, claro, é quando ele pisar na terra, porque no arrebatamento ele vem até as nuvens. Ah, então são duas vindas? Não, não são duas vindas. A volta do Senhor é uma só. Mas ele vem até as nuvens para receber a igreja, porque a igreja precisa entrar no céu. A igreja precisa estar com o Senhor no céu, participando das bodas do Cordeiro. Ah, a igreja vai ficar, então, 7 anos no céu e só depois que ela vai voltar. Bom, 7 anos, nós temos dito, é a percepção de quem estiver na terra, porque na terra o tempo é cronológico. No céu é outra dimensão. Então, não quer dizer que a igreja vai entrar no céu e eu vou ficar olhando para o relógio, dizendo, daqui 7 anos, é a primeira hora agora, e olha para o calendário, vou agendar aqui que daqui 7 anos eu desço com o Senhor, lá no Monte das Oliveiras. Não haverá isso no céu, é outra dimensão. Lá o tempo não é o tempo cronológico, o tempo cronos. É um tempo mais qualitativo, que muitos chamam até, por ser um tempo mais qualitativo e não quantitativo, muitos dizem que o tempo de Deus é o tempo kairos, né? O fato é que nós vamos estar em outra dimensão. Então, só fazendo essa primeira ponderação, para dizer o seguinte, o arrebatamento, como evento desencadeador do calendário profético e também desse período de 7 anos, em que a igreja vai estar no céu, mas a percepção será outra, é outra dimensão, enquanto na terra haverá, literalmente, 7 anos concomitantes do período tribulacional. Então, o evento desencadeador, o arrebatamento da igreja, é um evento iminente. Iminente significa o quê? Ele não precisa de que nenhum sinal se cumpra para que ele aconteça. Porque é iminente. Iminente quer dizer a qualquer momento. Mas iminente diz respeito muito mais à nossa preparação do que a vinda do Senhor quando ela vai acontecer. Né? Porque alguém dirá, não, é iminente, então poderia acontecer a qualquer momento. Não confunda lá já no primeiro século, mas não confunda iminente com brevidade. Iminência com brevidade. Mas na Apocalipse diz que brevemente essas coisas vão acontecer. Mas quando você vê o contexto, você vê que ali o sentido é de iminência. Não é que Jesus está dizendo que ele já ia voltar ali no primeiro século, mas que ele poderia chegar a qualquer momento no sentido de que nós temos que estar preparados. A uma igreja ali foi dito, ser fiel até a morte, dar-te a coroa da vida. Ou seja, o crente tem que estar pronto para até a morte. Se for o caso, se ele vier a ser um mártir ou se morrer de outra forma, mas ele tem que estar pronto. Ou se Cristo voltar, tem que perseverar até o fim. Então esse é o sentido. A iminência diz respeito à nossa preparação. Jesus pode chegar a qualquer momento. Então, nesse sentido, nós não estamos olhando para os sinais, para ver o que falta acontecer, para Jesus voltar. Não, Jesus só volta quando o templo for construído lá em Jerusalém. Jesus só volta se acontecer a Terceira Guerra Mundial. Não, Jesus só volta se o Sol se aproximar mais da Terra e tal, e acontecer algo terrível, e uma grande catástrofe, e um tsunami no Brasil, e terremotos começarem a acontecer e tal, no Rio de Janeiro. Veja, tem pessoas que começam a procurar sinais para dizer, Jesus agora vem. Como alguém disse, olha, o arrebatamento não vai demorar mais de 5 anos, vai acontecer. Daqui 10 anos, no máximo, acontece o arrebatamento e tal. Pois é,
O que os irmãos pensavam por ocasião da Primeira Guerra Mundial, que eu citei, entre 1914 e 1918? O que os irmãos daquela época pensavam também durante a Segunda Guerra Mundial, 1939 a 1945? O que os irmãos pensavam durante a Guerra Fria, quando a ex-União Soviética dizia que podia destruir o mundo mais de 100 vezes, se quisesse? E os Estados Unidos respondiam, pois é, a gente também pode fazer isso mais de 150 vezes. E eles ficavam naquela Guerra Fria, ameaças de um lado para o outro, a corrida espacial, quem chegava primeiro na Lua e quem chegava e visitava outros planetas. Hoje não se fala mais, né, de ir à Lua. Alguém diz, por que agora que tem tanta tecnologia não querem mais ir à Lua? Porque não tem mais a Guerra Fria. A Guerra Fria fazia com que houvesse essa corrida espacial. Claro que hoje existe outro tipo de Guerra Fria, mas é uma Guerra Fria não entre países propriamente. Você tem hoje uma Guerra Fria sendo travada por grupos, não é? Veja, no próprio Conselho de Segurança da ONU, você tem 5 nações permanentes, que são elas, os Estados Unidos, a Grã-Bretanha, a França, a Rússia e a China. De um lado estão Rússia e China formando a força eurasiana. Do outro lado está a força ocidental, formada por Estados Unidos, França e Grã-Bretanha. E claro, somando-se à OTAN, outros países, forma-se uma força ocidental. Enquanto que a força eurasiana, Rússia e China, também soma ali alguns aliados, é uma grande força histórica. E tem uma terceira força que eu mencionei, que não ocupa nenhuma cadeira permanente na ONU, mas domina os discursos da ONU. Quem é que domina os discursos hoje da ONU? São os islâmicos. Tanto que eles demonizam Israel. A ONU está sempre falando contra Israel, querendo sanções contra Israel e tal, mas os países que têm poder de veto, sobretudo os Estados Unidos, muitas vezes impede ali que haja algo pior, né, contra Israel. Mas o que eu quis, eu estou abrindo parênteses aqui, colchetes, deixa eu fechar tudo para voltar para a questão principal. O que eu queria mencionar, na verdade, é como que os irmãos pensavam durante as guerras, né? Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Guerra Fria. Agora essas guerras estão acontecendo no mundo. A guerra de Israel, que não é uma guerra contra uma nação diretamente, né? É contra um grupo terrorista, mas é um grupo terrorista financiado por nações islâmicas. É uma guerra por procuração, como é chamada, né? Proxy war, como é chamada. O termo técnico em inglês é esse, né? Proxy war. É uma guerra por procuração. Porque por trás do Hamas está o Irã e outras nações poderosas islâmicas que estão financiando não somente o Hamas, mas também o Hezbollah, lá no Líbano, ao norte de Israel. Então, todas essas guerras acontecendo, as pessoas olham e falam, olha, agora Jesus vem. Mas não adianta nós especularmos nesse sentido. O arrebatamento, ele é iminente. Significa o quê? Jesus pode voltar antes de terminar essa live, que nada precisa acontecer mais para Jesus voltar, mas poderá acontecer ainda muita coisa antes dele voltar. Jesus poderá voltar daqui a 10 anos, daqui a 100 anos, daqui a 1000 anos, daqui a 2000 anos. 1000 anos para Deus é como um dia, diz a Bíblia, um dia como 1000 anos. Agora, iminência diz respeito à nossa preparação. Qualquer que tenha essa esperança purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. Ele pode aparecer a qualquer momento. E se ele não vier, a morte pode chegar a qualquer momento, porque a morte também é iminente. Ninguém sabe o momento exato da sua morte. Então, quando nós falamos de sinais, nós não podemos atrelá-los ao arrebatamento. Irmão Ciro, mas nós não cantamos, tudo nos mostra que Cristo já volta, breve Jesus voltará. Pois é, a licença poética nos permite cantar dessa maneira, porque diz respeito ao nosso anseio de estar no céu, e tudo está caminhando para o fim. Porque os sinais, não é que eles não existem, eles existem. Mas os sinais, eles apontam para o calendário profético. Os sinais apontam para o fim de maneira geral. Os sinais apontam para a segunda vinda de maneira geral, mas não para o arrebatamento.
Só que o arrebatamento é um evento desencadeador. Quando o arrebatamento acontecer, claro, tudo será desencadeado, e esses sinais que nós estamos vendo hoje, eles vão se intensificar ainda mais. Aliás, eles já vêm se intensificando, que nos faz ter essa certeza, não é? De que breve estaremos todos para sempre com o Senhor. Agora, sinais existem, e nós temos que estar atentos a eles. Sinais no meio do povo de Deus, apostasia, falta de fé, aumento da iniquidade e consequente esfriamento do amor. Sinais entre as nações, que eu acabei mencionando aqui também, alguma coisa, porque Jesus falou de guerras e rumores de guerras. Olhando para Israel, nós vemos como Deus está no controle de todas as coisas. Israel, nesse sentido, é sim um relógio, né, do calendário escatológico. Sinais da natureza, os terremotos, tsunamis, pandemias que têm acontecido, ocorrido. Então veja que tudo isso são sinais. São sinais dos tempos, como se diz. São sinais do fim dos tempos. Jesus até falou em princípio de dores, as dores de parto que vão se intensificando, ode no grego, né? Dores de parto. Então, há muitos sinais que evidenciam que estamos nos aproximando do fim. Mas não podemos perder de vista o fato de que o arrebatamento é iminente. Não precisa acontecer nada mais para Jesus vir. Nada. Você não precisa esperar mais nada. Ah, não. Jesus só virá quando o templo for construído em Jerusalém. Não. Jesus só virá quando houver uma próxima guerra mundial. Não. Os irmãos, quando houver a Primeira Guerra Mundial, achavam também que Jesus ia voltar. Os irmãos, quando aconteceu a Segunda Guerra Mundial, também diziam que Jesus ia voltar. Os profetas aí, teve gente que vendeu livros com isso e ganhou dinheiro com isso. Houve um escritor chamado Edgar Wiesner, que em 1988, ele escreveu um livro, dizendo 88 razões porque Jesus voltará neste ano, 1988. Aí Jesus não veio, ele vendeu 4 milhões de livros. Aí ele deu uma desculpa e disse, olha, eu errei o cálculo por um ano. Na verdade, Jesus vai voltar o ano que vem. Aí ele escreveu mais um livro, 89 razões porque Jesus voltará em 89. E Jesus não veio, ele ganhou mais 2 milhões. 6 milhões de dólares. Ou melhor, ele vendeu 6 milhões de livros, né? Mais de 6 milhões de dólares, na verdade. Se o livro fosse $1 cada um, ele já tinha ganhado, né? Mas ele ganhou muito mais que isso. Porque nos Estados Unidos, best-seller é coisa para milhão, né? Não é igual aqui no Brasil. Aqui no Brasil, quando você fala de um best-seller, é coisa de 10 mil, no máximo, 15 mil livros. Agora, nos Estados Unidos, quando um livro é chamado de best-seller, é porque ele vendeu aí para cima de 500 mil, 1 milhão. Vendeu com força. Vendeu com... Então, pastor Epps, sinais existem, mas o arrebatamento ele é iminente. Uma coisa não anula a outra, não é? Há pessoas querendo dissociar. Não, há sinais, mas o arrebatamento não depende dos sinais para acontecer. Poderão acontecer muitas coisas ainda até o arrebatamento, mas Jesus poderá chegar agora, daqui a 1 minuto, daqui a 1 hora. Essa é a nossa esperança. Paulo esperava o arrebatamento para os seus dias. O que ele diz lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4? A gente gosta de citar o 16 e o 17. Mas olha o 15, rapidamente, só para concluir. Olha aqui, ó. 1 Tessalonicenses 4 e 15. Eu vou ler aqui rapidamente, só para ganhar tempo. Sim, olha aqui, ó. Dizemos, pois, isso pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos, nós, ele se incluiu, nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Ou seja, isso aqui não é que Paulo está mentindo, não é que Paulo profetizou falsamente, não. Isso aqui fala da iminência. Paulo estava esperando Jesus para aqueles dias. Isso é iminência. É iminência. Paulo não estava esperando que ainda iam passar quase 2.000 anos, mais de 2.000 anos, e que ia ter muita coisa acontecendo, ia ter Primeira Guerra, agora a Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, tudo isso. Não, Paulo esperava que ia acontecer tudo isso que aconteceu ao longo de 2.000 anos, né? Idade Média e tal, e a Reforma Protestante, depois da Idade Média, e a Renascença e tal, e o Iluminismo, e as revoluções. Paulo não
imaginava que nada disso aconteceria. Ele estava esperando Jesus para aquele momento. Então, essa é a nossa postura também. Jesus pode voltar a qualquer momento para nós, para nos buscar, né? É esse o sentido. Porque ele virá até as nuvens e nos arrebatará. Agora, a descida dele na terra é após o período tribulacional.